Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite às pessoas que estão aí, tiveram a paciência de aguardar a gente aí para assistir, né? Verdade. Vocês vão assistir hoje um bate-papo de dois amigos, duas pessoas muito parecidas, né, Mauro? Bastante. Igualmente bem intencionadas e que estão aí num trabalho para trazer muita coisa boa aí para o Paraná, para a população do Paraná. E como Daniele Bion do Crossetti convida Mauro Voquembar, eu vou começar perguntando para o Mauro. Eu sei da história do Mauro, ele é sociólogo, ele é antropólogo, ele trabalhou na Secretaria da Família, Justiça e Trabalho. O Mauro estava lá na SUDES, que era a Superintendência de Diálogo e Interação Social, que foi onde eu conheci o Mauro, a convite do Cezinha. O Cezinha falou, você precisa conhecer o Mauro. Você precisa conhecer o Mauro precisa te conhecer. E o Cezinha Jandaia fez essa ponte. E a gente acabou aí se conhecendo, né, no ano passado. E eu gosto muito do Mauro, do trabalho do Mauro, assisti palestras com o Mauro e realmente o Mauro é uma pessoa que me inspirou. E como uma pessoa inspiradora, eu quero te fazer uma pergunta, Mauro, para introduzir os nossos assuntos. Pois é. Por que depois de tanto tempo de carreira, porque depois de tanto tempo dentro do staff, você decidiu que você quer ser deputado federal, que você abraçou essa ideia? Quero que você conte para mim as tuas motivações. Dani, primeiramente te agradeço esse convite teu nesse bate-papo com você. Sempre é bom conversar com a Dani, uma pessoa extremamente sensível, inteligente e que tem um trabalho majestoso, fantástico, junto às pessoas que mais necessitam justamente. E num país que falta justiça, isso aí tem que ser salientado, porque são pessoas assim como a Dani que fazem a diferença. Mas na verdade, Dani, não fui eu que decidi ser candidato, decidiram por mim. Essa que é a realidade. Eu tinha um ponto mais ou menos assim, meio que definitivo meu, que por muitas oportunidades fui convidado a concorrer a cargo eletivo, enfim, de vereador, deputado, e eu nunca quis ser. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa de bastidor, sempre fiz meu trabalho, sou até meio avesso à fotografia. Você me conhece, você sabe que eu sou meio avesso à questão de tecnologia, mal sei usar o WhatsApp, e enfim. E o que acontece? Acontece que dentro do movimento social chegou um momento, com muitas entidades, principalmente as da moradia, como a União pela Moradia, o Movimento Nacional Luta pela Moradia, a CONAN, enfim, outras entidades, a FAMUPAR, a UGAN, tantas entidades que militam nessa área da moradia popular, e também em outros segmentos das comunidades tradicionais. Você sabe o trabalho indígenas, quilombolas, ciganos, enfim, todas as comunidades tradicionais, e na diversidade também, e que me botaram na parede. E aí falou, você precisa ser candidato a deputado federal, porque nós precisamos de uma frente parlamentar pela garantia de direitos em Brasília. Falei, você me conhece, você sabe que eu sou xarope, você sabe que eu sou chato, eu sou metódico. Não, é por isso mesmo que a gente quer que você seja candidato. E eu virei candidato. Pois. E a gente observando esse teu trabalho, né, que veio vindo com todo esse tempo, com a questão da moradia, com a questão da mediação, da negociação. E isto é o que tem me chamado a atenção do Mauro, que me trouxe também, né, para essa caminhada junto com o Mauro. Mauro, o que é que a gente, eu, você, nós, dentro dessa nossa proposta, né, que puxaram você e vocês me puxaram. Eu puxei. Você me puxou, né? Eu também tinha todas essas resistências suas. Mas eu provei para você que você tinha que ser candidato. Exatamente. Aí a gente... Você é a parte que falta para mim no Estado. Nós temos que ficar juntos, você é estadual, eu federal, para quê? Porque você atua numa área, Dani, que essa sim eu resisto, essa não me pega. Você atua numa área, eu sou uma pessoa que tem um talento para a mediação. Eu
tenho uma paciência de Jó, eu tenho um raciocínio rápido, eu consigo acompanhar e consigo vislumbrar. Talvez seja a minha formação do sociólogo. Eu consigo ver o que diz o A, o que diz o B, faço uma análise de conjuntura e concluo sem coração, sem sentimento. Sim. Meu foco é a realidade. Então você percebe o seguinte, o que acontece? Peguei a greve da Renault, que eu mediei. Foi muito engraçado, porque já fazia mais de 10 dias que o sindicato e o pessoal da área de recursos humanos e gerência, o pessoal da Renault não conversavam. E eu brinquei com eles, né? Falei assim, vamos fazer uma cidade nova aqui na frente, onde os operários estão acampados. E na fábrica, que não está fazendo carro, nós vamos fazer um shopping, um bailão, alguma coisa. Porque o carro não vai uma integração, parou, né? E o governo do Paraná também entrou nessa aí, porque investiu tanto com a Renault, esse tipo de coisa, que é um orgulho para os paranaenses. Claro. Mas, e eles investiram tanto em treinamento do pessoal e estavam perdendo. Moral, no frigir dos ovos, no final, eles cancelaram o projeto da fábrica do México, acabaram trazendo para cá, reintegraram aqueles 640 trabalhadores. Mas é diálogo. Sim. O diálogo é a insistência da lógica. Você precisa tirar a paixão da situação. Sim. O que nós vemos no Brasil hoje? A gente vê dois extremos, direita e esquerda, a maioria nem sabe o que é direita e esquerda. Não tem nenhum não tem entendimento a noção respeito disso. da lógica. De onde surge o conceito de direita e esquerda? Se nós vamos ter que voltar lá na Revolução Francesa, na época dos sans-culottes, quem sentava à esquerda, do presidente da Assembleia, quem sentava à direita, quem sentava à direita defendia a monarquia, quem sentava à esquerda defendia a república. Só que o que acontece? As pessoas entraram nessa vibe de discutir, de brigar, só que elas discutem política como se discute futebol. Sim. Aí misturaram religião com política. Torcidas. Viraram dogmas. Isso. Dogmas. E aí a questão é o seguinte, a saúde no Brasil virou um problema político também. Exato. Sabe? Saúde, educação, esse tipo de coisa, você envolve criança, idoso, mulheres, blá, blá, blá. Você não pode tratar dessa forma. Não. Então, veja só, você atua numa área, eu tenho paciência para ouvir e para, como diz minha filha, você tem paciência para ouvir problema, mas em casa você não quer me ouvir as minhas coisas. Então eu tenho que aprender a ouvir em casa. Casa de ferreiro, espeto de pau. Isso, tem que aprender a ouvir a dona Alessandra mais, tem que aprender, e ela hoje me deu uma na cara, que foi bonita, porque ela provou que eu estava errado no negócio, tem que chegar em casa e pedir desculpa e reconhecer. Porque tem que ter humildade. Claro. Errou, tem que pedir desculpa. Lógico. Grande parte das pessoas não consegue fazer isso. Não. E é assim, uma coisa bonita. Você está errado, pedir desculpa, eu errei. Não, vou repetir o erro. Agora, no nosso problema, eu vejo você, por exemplo, que atua numa área que eu, honestamente, não atuo. Essa questão das defesas que você faz em mulheres, da agressão, da questão da violência, essa é uma área que é muito pesada. Veja, Mauro, eu já venho há 16 anos atuando contra as questões de violência contra a mulher, violência contra a criança, violência parental, que a maioria das pessoas nem tem ideia de que isso existe, mas existe, que é a alienação parental. Eu trabalhei nos projetos de lei, muitos anos em cima disso, de experiências que a gente conseguiu fazer, e aonde que as nossas experiências elas se encontram? As nossas experiências se encontram justamente na questão do diálogo, que é o método dialético, que as pessoas não entendem, que é a tese, a antítese e a síntese daquilo que acontece. Isso. E que a gente precisa realmente educar as pessoas. As pessoas precisam entender, né? Trabalhando com essa questão da violência, e hoje eu estou trabalhando com mais um ponto da violência, que é a gordofobia dentro dos vários ambientes, que é um tipo de violência que leva à morte, que leva ao suicídio, a negligência médica das pessoas, enfim. Todo o âmbito da violência, ela começa lá na base familiar, né? São padrões de violência. E a gente quer trabalhar para mudar os padrões de violência, porque quando você consegue implementar o diálogo como você vem fazendo e como você fez,
a gente consegue absorver resultados, porque às vezes as pessoas estão tão ligadas nos conceitos, Sim. né? Eu gostava muito de acompanhar os teus vídeos ali do 1 minuto, um assunto, né? Certo. E o que me chamou bastante atenção foi um vídeo que você explicava sobre os movimentos sociais e as questões que são socialmente abominadas sem que as pessoas conheçam. Elas conhecem o nome das coisas, mas elas não conhecem os conceitos. Agora você vê, a própria palavra que você usou, eu vou botar na frente, eu vou botar uma preposição. Preconceito. Então o que ocorre? O preconceito é aquilo que eu julgo sem conhecer a realidade. Sim. Alguém me disse, alguém entendeu. Tem um ditado que eu sempre digo assim: quem come de uma mão só, às vezes passa fome. Sim. Então, ouça aqui, ouça ali, analise lá, veja aqui, veja a história, referente e conclua por você. Isso aí é o exercício do senso crítico, que é de cada um. Sim. Você tem que julgar por você mesmo, não pelo que te disseram ou por aquilo que te induziram. O que ocorre? A gente percebe assim, um dia você me falou lá de 2.000, não sei 4.000, não sei quantos processos que você tem, não é só do Paraná, do Brasil inteiro, enfim, que você atua como advogada, né? Sim. Então, eu comecei a perceber, eu falei, não, isso é muito para minha cabeça. E você percebe das limitações da gente. Sim. Então, pessoal falando, por exemplo, em Colombo, minha cidade, eu moro lá há 21 anos. As pessoas dizendo assim, uma hora é candidato a deputado federal porque ele está se preparando para ser prefeito de Colombo. Não, elas estão completamente equivocadas. Eu não vou ser prefeito, não vou ser governador, não vou ser, porque eu não sou uma pessoa com habilidades, talentos para a área executiva. Não sou um gestor. Não sou um gestor. Também não. Eu sou um formulador de ideias, um debatedor de ideias, um criador de conceitos e solucionador de problemas. Eu não sou um burocrata de ficar dentro de escritório, esse tipo de coisa. Por isso, eu tenho mais tempo de vida corrida em estrada de chão do que asfalto. Conheço as 72 terras indígenas do Paraná, os quilombos todos, as ilhas, todos os clãs ciganos, todo o pessoal ligado às comunidades tradicionais. Um caminho grande com outros segmentos, por exemplo, uma coisa que vem me chamando a atenção há um tempo, e agora me despertou mais para isso, porque o Rafael, que é um grande companheiro nosso, ele tem o Cauã, o filho dele, que é autista. E agora nós percebemos, depois de uma análise que foi feita com profissionais e tal, que o Arthur, um sobrinho meu, é autista, num grau leve, mas autista. Uhum. E ao ponto de que isso muda uma família. A minha cunhada, a Raquel, que é psicóloga, ela decidiu assim num instante fazer uma pós-graduação, um mestrado, sei lá o que ela está fazendo, na área do autismo. Por quê? Porque chamou a atenção dela. Quando você tem dentro de casa, aquilo que eu sempre digo, vamos construir casas para quem precisa de casa. Eu até brinco com as pessoas porque eu já sou meio pós-ideológico. Então a minha ideologia é a realidade. Tanto é que o meu slogan de campanha, o meu partido são as pessoas. Por quê? Porque eu sempre lidei com pessoas e com gente. Com isso, o que eu quero fazer? Eu digo para você o seguinte, acompanha comigo. Hoje, eu preciso construir casas, Dani, para quem precisa de casa. Claro. O déficit habitacional do Paraná é aproximadamente 400 mil unidades. Com a pandemia, esse número aumentou significativamente, porque nós não temos política habitacional. O Paraná parece ser uma ilha com o Casa Fácil do Paraná, que viabilizou que aquelas famílias que não atingem o teto dos 3 salários mínimos para poder ingressar na Caixa Econômica, como diz a Maria da Graça, não passa nem na roleta da de Caixa. De jeito nenhum. Que dirá escrever o programa. Exatamente. O que ocorre? O Paraná dá 15 mil reais, agora é um pouco mais, para dar entrada, e aí com isso consegue chegar no índice para poder qualificar. Então, só que nós não temos isso. Só que para construir casa, para quem precisa de casa, eu tenho que ser de esquerda ou de direita. Eu tenho que construir casa. Para quem está passando fome, eu tenho que dar comida. É de direita ou esquerda? É dar comida. Nós botamos mais de 300 mil cestas básicas durante a pandemia do governo do Paraná, justamente nesses grupos de risco. E aí, sem fazer distinção.
Eu vou falar honestamente com você. Foi na zona, foi com travesti, foi com cigano, foi com todo mundo. Todo mundo precisa. Todo mundo que precisava, pessoal de religião de matriz africana, igrejas evangélicas, todo mundo recebendo cesta básica para poder acudir essas pessoas que estavam passando necessidade. Esse tipo de trabalho eu sempre fiz, sempre me moveu, é a minha atividade. E a defesa daqueles que mais precisam de governo. Então, o que me move é o sentido de que, se um governo e um gestor público não fizer aquilo da necessidade do povo de verdade, não tem motivo de existir. De jeito nenhum. Dani, eu tenho uma curiosidade para fazer agora, quem vai te fazer a pergunta sou eu. Opa, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta. Pergunte. Você nunca concorreu a nada? Não. Você sempre teve um posicionamento muito forte em redes sociais, esse tipo de coisa, porque são várias bandeiras que você defende. No entanto, você já é uma pessoa da nova geração, comparado com a minha geração. O que acontece? Você tem o cabelo preto, tem cabelo branco e o meu não é pintado. O que acontece? Eu me bato com essa questão de rede social. Você tem uma facilidade, porque você sabe atuar dentro dessa área, é uma pessoa que tem muitos seguidores, tem no rádio também, com o teu programa de rádio, muita gente que te acompanha. Qual o volume de bronca, de problema que chega para você? Enorme. Enorme. No meu seio familiar, a gente já teve que fazer alguns combinados, porque assim, Mauro, eu sou uma pessoa ligada nas pessoas 24 horas por dia. Eu não sei deixar um ser humano na agonia sem resposta. Às vezes, o teu problema, para os outros, pode parecer pequeno, mas eu sei que o teu problema é enorme. Porque é o teu problema. Porque é o teu problema. Então, o que acontece? Às vezes eu estou num sábado, num domingo, lá em casa, e me chega pelo Messenger do Facebook uma mulher pedindo socorro, que ela sofreu uma violência, que alguém indicou, que entrou num grupo de mulheres e foi lá e falou, e que alguém falou para ela, e eu já passo meu WhatsApp, e eu vou me comunicando com aquela pessoa, e ouvindo aquela pessoa. No rádio também a gente tem um volume muito grande de atendimento, e são demandas que a gente tem que atender. Porque na grande maioria das vezes, eu posso dizer para vocês, com 16 anos de advocacia e 20 aí trabalhando com o direito e com gente, que às vezes, e na grande maioria das vezes, o que a pessoa precisa é escuta. Ela precisa de escuta e ela precisa entender o que está acontecendo. Ela precisa entender o direito dela. Quando eu fazia a faculdade de Direito, eu comecei a atender no núcleo de prática jurídica da universidade. E eu atendia aquela população mais pobre que vinha ali pedir atendimento. Depois, quando eu me formei, eu atendia 10 demandas por ano pro bono. Ia lá, falava para a OAB, atendia 10 demandas por ano pro bono. Isso foi parar no ouvido da Fundação Museu do Futuro. E eles me convidaram para conversar, e eu criei o projeto Alimentando o Futuro, que atendeu muita gente, que trazia demandas, porque às vezes a gente acha que a violência só acontece nos lares pobres, nos lares de pessoas ignorantes. Não, a violência acontece, e são vários tipos de violência. Violência física, emocional, financeira, existe violência muito grande. Tinha muitas mulheres que vinham me procurar e falavam assim: olha, eu preciso de um advogado, mas eu não tenho dinheiro para pagar. E a mulher morava no Batel, e ela não tinha acesso ao dinheiro, e ela não tinha acesso. Então, eu precisava levar esse acesso à justiça para as pessoas. E a forma que eu encontrei para levar acesso à justiça, ou para levar para elas um caminho, falei: olha, se eu não puder te atender, eu tenho este caminho para te orientar. E isso as redes sociais fizeram. Por quê, Mauro? Porque eu sou uma pessoa que eu acredito na função social das coisas. Perfeitamente. Não adianta eu ter um baita de um conhecimento, que com boa parte da minha memória, do meu conhecimento, o Covid me levou, eu estou conseguindo me recompor agora, mas não adianta nada eu ter uma inteligência que me leva aos lugares, não adianta nada eu ter uma voz que me permite
comunicar com as pessoas, porque é uma habilidade que nem todo mundo tem, né? Essa didática para conversar, se eu não der uma função social para o meu trabalho. Não repartir. Exatamente. Por isso que eu brinco que eu sempre vou ser uma advogada pobre. Porque primeiro eu vou atender e vou socorrer, depois eu vou ver se a pessoa pode me pagar. Eu coloco isso, sabe por quê? Porque eu fico projetando certas coisas e quem não sonha não realiza. Não. Você tem que sonhar para projetar. Eu às vezes demoro pegando sono, já durmo um pouco. Ontem de noite eu estava mandando uma mensagem e daí o doutor João, que é lá da Defensoria Pública, da área de conflitos fundiários, falou assim, e só eu que pensei que dormia à tarde. Eu falei, não, eu estou agora finalizando o dia. Então, veja só, eu fico imaginando assim, às vezes demoro para pegar no sono, porque eu fico pensando em projetos e aquelas coisas todas, e eu fico imaginando assim também. Por exemplo, essa tua experiência, esse teu conhecimento, eleita deputada estadual, você levar para a Assembleia, isso dá uma amplitude para isso. Sim. Daí com estrutura, com uma série de coisas. Eu briguei muito na questão agora, no mandato que eu fiz parte do governo agora, até 31 de março, e aí, por causa de uma situação. Paraná é o estado do Brasil, que foi o último a implantar a Defensoria Pública. Das 161 ou 162 comarcas que o Paraná tem, só havia 18 comarcas com defensores. Não estou querendo tirar trabalho dos dativos da OAB, não é isso? Não. Eu só estou colocando a situação porque tem áreas que o dativo não consegue atuar. Não. E na parte da, como dizem vocês, na linguagem de vocês, que é na parte da instrução do processo, sim, o dativo não para, tem que ser a partir dali entra o defensor público. E nós conseguimos fazer um trabalho de ampliação dessa nova gestão com o defensor-chefe, o André, e com a vice-defensora adjunta, que é a doutora Olenka, ampliar significativamente, isso já foi, acho que está indo para 40 comarcas, e está previsto um orçamento para o orçamento de 2023 de mais não sei quantas comarcas, justamente por isso. Porque a garantia de direitos, ela é fundamental. Então, hoje, a gente sempre sonha com aquele projeto perfeito, né? Sim, e quem não, né? Quem nunca? Exato. Então, quem nunca desenhou um projeto e queria que saísse redondo do papel? Então, eu vejo assim, por exemplo, a Dani com esse trabalho. A doutora faz isso, vai para a etapa seguinte, vai para outra, e a situação ficou resolvida. É uma família com um conflito, com um problema que está sanado. Dessa maneira, eu penso também na questão de outras coisas. Por exemplo, tem coisas conflitantes. Eu, quando me propuseram que eu saísse candidato, eu fiz questão de dizer, inclusive para o governador, você me conhece desde menino, você sabe como que eu penso. Ele era moleque, ele fazia lição, e eu tomava a lição dele, às vezes, e ele fazia a lição, e fazia uma rascunha. Porque ele queria jogar futebol. Ou ir para fliperama. Na época não tinha nem internet. O que eu fiz? Eu apagava. Mas fazer de novo. Ninguém consegue ler isso aqui, você consegue ler, não consegue. Ninguém consegue. Tua professora vai chamar a Solange, a mãe dele, teu pai, e você vai ter que ir lá dar explicação. Faça uma vez e faça bem feito. Um dia nós estávamos numa reunião de secretários, e ele, o governador, o presidente da reunião, falei um pouco, gente, eu aprendi uma coisa na vida. Fazer uma vez para fazer bem feito não faz duas. Né, mal? Lembra quando você apagava minha lição, ficava doido de raiva com você que queria jogar bola? Mas eu aprendi. Falei, que bom que você aprendeu agora, por isso que você é governador. Então, você fica imaginando em outras áreas que nós temos, porque muita gente não conhece os seus direitos. Não conhece. Não tem ideia. Você para pensar assim, ó. Mas essa lei não pegou. Não tem lei que não pegou, tem lei que não é executada. Exatamente. Não é fiscalizada. Não é fiscalizada. Não é conhecida. Exatamente. Né? Eu fico surpreso com algumas coisas. Eu conheço, por exemplo, a tua capacidade, a tua história, a tua jornada, enfim, a grandeza que você tem nessa área, e não só a grandeza, mas a questão da personalidade e da capacidade de conhecimento. Então, você é uma pessoa perfeita, que amanhã pode assumir como deputado estadual e depois ser o que você quiser, porque você se preparou. Mas eu fico vendo assim, por exemplo, alguns candidatos que dizem assim, não quero bater em ninguém, não é isso. Não quero... Aliás, eu ia chegar nesse lugar. Eu já sei o que você está querendo. O assunto não é esse. O assunto é dizer assim,
O que você vai fazer? Outro dia eu participei de uma rodada de discussões e aí assim, a pergunta era essa: o que você vai ver? Eu quero trabalhar pela educação, pela saúde e tal. Perfeito. Mas tendo educação, o que você vai fazer? Não, chegar lá a gente vê, não. Não, tem você que tem que ter chegar proposta. lá com uma proposta. Eu tenho uma proposta, das minhas propostas. Primeiro que eu sou candidato e moro em uma cidade, como Colombo, que nunca teve um deputado federal. É uma cidade que todos os candidatos, eu me dei o trabalho de ver na eleição passada, 217 candidatos a deputado federal pegaram votos em Colombo. Uma parcela deles, grande, a maioria, nem sabe onde fica Colombo. Mas eles pegaram porque eles deram dinheiro para alguém que foi lá, convenceu o eleitor, votou nele e as pessoas somou com os votos que já tinham. Mas a verba, os recursos vão para onde? Vão para a cidade desse cara. Não vai para Colombo. Não vai para Colombo. Então a ideia era justamente também trabalhar para o Colombo, fazer um trabalho para o Colombo, só que obviamente tem coisas que transcendem o Colombo que é para o Estado do Paraná. Por exemplo, já que vamos entrar, vamos polemizar. Exatamente. Se eu aumentar um pouquinho, não muito, o imposto do cigarro, um pouquinho o imposto da bebida, não muito, que eu também às vezes gosto de tomar cerveja, mas meter 300% o imposto de arma. Arma, se não for Forças Armadas, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Guarda Nacional, quem trabalha com segurança, não sei o quê, para que justifique, eu acho que não tem que ter arma. Não tem que ter arma. Aliás, Mauro, tem uma coisa que eu sempre bato muito forte. Só concluir. Conclui. Um aumento enorme de arma e a taxação de grandes fortunas. Mas você vai taxar meu dinheiro? Não, você não é grande fortuna, companheiro. Exatamente. Grande fortuna no Paraná, para você se dar dentro do que nós pretendemos, e também não é um imposto exorbitante. Vai fazer com que o cara repatrie o dinheiro que está lá fora para dentro do Brasil. Porque dinheiro que está lá fora não gera emprego, não gera renda, não engrandece o país, não faz nada. É um acúmulo de dinheiro de uma pessoa que cada vez fica mais rica. Isso aí tem um nome que chama rentismo. Usura. Usura, dinheiro para ganhar dinheiro. Então veja só, quando você aplica 3%, isso é um estudo que vem sendo feito há tempo, e não sou eu que estou fazendo. Quem está fazendo é gente que entende de tributação, eu tenho um amigo meu que foi do Ministério do Planejamento, muitos anos, conhece como calcula as coisas. O que ocorre? No Paraná, você atingiria aí aproximadamente 300 pessoas de 11 milhões e 600 mil, como grande fortuna. É o que você atingiria. Entendam, grandes fortunas são 300 pessoas dentro do estado do Paraná. Quem tem cartão de crédito, não, parcela... Você vive de salário, você pode ser um CEO e ganhar 100 mil. O dia que o teu patrão te mandar embora, você está no limbo. Porque me disse uma pessoa, mas o meu sogro, falou, teu sogro, bicho, é um cara até rico, ele não é grande fortuna. Desculpe. O que acontece? Com isso, se eu fizer um pouquinho no cigarro, um pouquinho na bebida, bastante na arma e taxar de fortuna, eu zero o imposto de remédio prescrito pelo médico, procedimento médico de saúde, material escolar, livro, cultura e esporte. Eu não concebo um país que zera a arma e jet ski de imposto e cobra imposto de remédio de livro. Exatamente. Isto é absurdo. Isso é absurdo. Que país nós vamos construir para essa juventude e para essa moçada? Nós estamos dando uma educação meia boca, nós estamos dando uma saúde meia boca, nós estamos fazendo uma série de fatores. O Estado não deve ser concorrente da iniciativa privada. Não. Tem coisas que é da iniciativa privada e tem funções que é do governo do Estado. Tem que ser bem dividido. Mas quando a iniciativa privada não faz, o Estado tem que fazer. O caso, por exemplo, da moradia da faixa 1, que eu sempre me refiro. O empresário não quer fazer. Porque não dá dinheiro, e segundo, 5 anos de responsabilidade pela obra. Qualquer rachadura a pessoa vai cobrar e não quer. Então, alguém vai ter que fazer, e a autogestão está aí, a PL 4216, que como deputado federal, se eleito, quer ir lá forçar para que ela ande. Agora, eu digo a você assim, a gente precisa mudar conceitos, mudar o conceito das pessoas, e você fala uma coisa que me chama a atenção, no sentido do seguinte, a pessoa quer ouvir, ela está desesperada, e ela bloqueou naquela situação dela. Como ela bloqueou, se alguém diz a ela, calma aí, você tem isso, você cria um novo horizonte para a pessoa. Exato. Então é aí que eu imagino a Dani eleita deputada estadual e fazendo uma ampliação desse trabalho
para essa garantia de direitos para todas as mulheres e outras questões todas que nós temos no estado do Paraná. É uma área muito grande para ampliar e muitas pessoas não percebem que são coisas do dia a dia, que acontece muitas vezes na casa do lado da onde a gente mora. Você sabe que você trouxe o assunto lá do autismo? E eu, há alguns anos, eu atendo algumas famílias com pessoas com necessidades especiais. Eu tenho uma cliente minha que eu já estou envolvida com a família dela, e já virou minha família, que já faz uns 6 anos, que a gente vinha batalhando, eu atendendo ela pelo projeto. Ela teve uma filha, o pai da filha sumiu e ela batalhando pela pensão alimentícia. Ela tinha um problema cardíaco, teve que se afastar do trabalho e o INSS não liberava o benefício dela e essa mulher caiu em desespero. E para resumir o assunto, eu fiquei uns dias procurando ela, não achava, puxa, o que aconteceu? Eu precisava de uns documentos. Liguei algumas vezes no telefone dela e calhou que um dia atendeu uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa falou assim, olha, ela sofreu um acidente vascular cerebral, estava sozinha em casa, ficou 3 dias, nós estranhamos que não vimos mais ela, não viu mais nada, e a gente foi ver, e ela estava lá, sobreviveu, mas ficou muito sequelada. A guarda da filha dela acabou indo para uma sobrinha, esse pai nunca apareceu, e falou assim, olha, vamos trabalhar essa guarda vai ficar para essa família, vamos proteger essa criança, porque como ela estava daquele jeito, ela alcançou uma pensão. E aquela pensão era da filha. E o que ia acabar ocorrendo? Aquele pai sumiu, desapareceu e não quis saber da criança, vir porque a mãe deixou lá uma casinha, porque a mãe deixou um carrinho, porque a mãe deixou um dinheirinho. Então a gente salvaguardou essa criança e essa mulher está lá nessa condição. E hoje ela está sob os cuidados da família. E conversando com várias famílias nessa situação, como tem lá uma família em Campo Magro que eu atendo, como tem família no Tatuquara que eu atendo, como tem uma família que eu comecei a me interessar por ela hoje no Sternac, a gente percebeu o seguinte, Mauro, o tempo vai passando e naquela família onde tem uma pessoa afetada por uma doença incapacitante, todo mundo ajuda e está ali por um determinado tempo. Depois as pessoas vão saindo e fica uma pessoa responsável. E eu tenho um projeto que é quem segura a bronca. Que eu saí aquele dia que é quem cuida de quem cuida. Porque você vai ouvir essas mulheres, elas não têm tempo para ir no dentista. E a maioria é mulher, 80%. Sim. Ela não tem tempo para ir no dentista, ela não tem tempo para cortar um cabelo, ela não tem tempo para ir no médico, não tem tempo para fazer um preventivo de câncer, uma mamografia, porque ela tem que cuidar do doente. Fica o tempo inteiro ali. Exatamente. A gente tem que ter um programa, um projeto que garanta a alguém uma estrutura para que esta pessoa que cuida possa ser cuidada, que ela tenha um período que ela possa fazer alguma coisa por ela, porque isso vai desgastando. Daí, eventualmente, essa pessoa tem um problema de saúde. Isso vai refletir lá na frente, porque se ela não fez o preventivo dela, amanhã ou depois ela está doente, está com câncer, e quem vai cuidar daquela não detectou, pessoa? Né? Agora você vê como são as coisas. Nessa mesma situação, eu me interessei muito pela questão do autismo, porque hoje, eu dentro do governo, eu percebi e comecei a caminhar nesse sentido, de que a gente fez um trabalho grande com o terceiro setor, com as entidades e tal, mas nós também cuidávamos da questão da regularização fundiária e dos conflitos fundiários, que é uma coisa bem complexa e que requer muito diálogo para evitar arma, né? Então o que acontece? Ali dentro você começa a perceber certas coisas, você vai aprendendo observando. Hoje existem áreas que o governo só tem mudar. Não. Então você precisa, por exemplo, colocar lá dentro instituições da sociedade civil organizada. Exatamente. A PAI e outras instituições. Só que o autismo, ele é uma coisa muito, assim, sempre existiu, só que agora ela vem numa situação assim, de uma rapidez absurda. Isso é uma pesquisa agora, há poucos dias, de 1 para 30, de 3 para 10, e que daqui a algum tempo é 1 para 1. Eu cheguei a ouvir e ninguém conhece. Tem gente que acha que é por causa da comida transgênica, tem gente que acha que é por causa da rede social, ninguém sabe dizer ainda hoje, de forma concreta, de onde vem essa condição. A condição.
Porque ele tem vários estados, ele tem leve, tem agressivo, tem o espectro que a gente acha. né? E severo, e não sei o que e tal. Eu cheguei a ouvir de uma pessoa que isso, os autistas, eles são pessoas que nascem já predestinados pelos extraterrestres, que é uma nova geração que vai assumir o mundo. Tem até coisa pensando assim. Depois que eu escutei que ninguém queria fazer, algumas pessoas não queriam fazer vacina, porque na vacina tinha um chip para os chineses controlar o mundo. Não é se duvidar. Eu não duvido que os vieram aqui e fizeram isso. Agora, lógico, estou ironizando. Agora, um outro detalhe. O dia que nós tivermos um chip líquido, até lá já aconteceu a cura de todo o câncer. Já. Do HIV. Nós já teremos órgãos sintéticos, já né? Estamos viajando pela galáxia. Exatamente. Então, só que essas coisas surgem no dia a dia. Então eu fico colocando para você uma situação. Essa questão do autismo, que é uma bandeira que eu também sei que você está, eu também entrei, hoje tive uma reunião com um grupo grande nessa área. Por quê? Porque nós precisamos entender o autismo, porque eu estou convivendo com muita gente da seguinte maneira. A questão dos centros de especialidade, por causa da saúde pública. Exato. Porque nós estamos numa situação hoje. Quem tem dinheiro tem tratamento e acompanhamento. Quem não tem, não tem. E nós precisamos do autismo, porque não existe o autismo de pobre e o autismo de rico. Não. Nós precisamos trabalhar e dar condição de vida, melhor qualidade de vida para o autista e para a família do autista. Um exemplo. Estou em Ponta Grossa conversando com uma pessoa, ela me falou assim: Mauro, se você for eleito deputado federal, e se quiser, queira Deus que você seja, eu quero te pedir uma coisa. Falei, o quê? Mas isso faz muito tempo. Logo que resolvi que seria candidato, ela me disse assim: o problema da droga não está a reincidência da droga não está naquele que foi recuperado. Está na falta de assistência para a família dele quando ele retorna. Exato. Aí comecei a perceber as coisas e falei, essa mulher tem razão. Porque hoje você percebe, a recuperação, dependendo do caso, a queda, o retorno da droga é de 80% em alguns casos. E comprovadamente é porque a família para onde ele retorna não está preparada para receber. O ambiente que ela vive e uma série de situações levam aquela pessoa de volta à condição da drogadição. Como resolve isso? A partir do momento que nós colocamos a questão da droga não como polícia, mas como saúde. Exato. A questão da moradia popular, não como patrimônio, mas necessidade social. Exatamente. Nós vamos resolver isso. E outro dia eu gravei um vídeo e daí um amigo meu falou assim: rapaz, você me deu um puxão de orelha. Eu falei, por quê? Eu falei, eu estava vendo aquele teu vídeo e a primeira coisa que me passou na cabeça foi: tá, o que o Mauro está charupando com essa história aí? Eu não tenho nada com essa história. E no final você me deu um tapa de luva. Porque você me disse por que eu tinha que te ouvir. O que eu digo para as pessoas? O Mauro fica falando que as pessoas precisam de moradia. Moradia é a base de tudo. Não adianta saúde, não adianta educação, porque mora na rua. Exatamente. Você tem que tirar a pessoa dessa condição. Esse é um ponto. Você precisa disso, você precisa de emprego, de renda, uma série de fatores. Por quê? Mas eu não tenho nada com isso. Tenho um emprego, tenho meu carro, tenho um apartamento. Você tem a ver sim. Claro. Por quê? Quanto mais aumenta a necessidade, mais cresce a criminalidade. Às vezes o cara se torna um ladrão, vai lá porque ele precisa... É famélico. É comer, é levar leite para as crianças, gente. E esse vai para a cadeia. Mas o cara que é pronto e faz horrores, ele não vai para a cadeia. Mauro, eu sempre falo uma coisa, né? Eu vejo o pessoal falar, né? Pautas, né? Eu sou pela família, eu sou pela saúde, eu sou...
Cara, como que você vai ser contra essas coisas? Todo mundo Eu sou é também. a favor. Só que assim, eu sou a favor da família, da sua, da minha, da família do homossexual, De todas as famílias. Sim, sim. Eu sou a favor da educação, mas Sim. da educação inclusiva, Sim. da educação que serve a todas as pessoas. Outro dia eu falei para o professor assim, porque a democracia é importante por causa da liberdade de expressão. Eu falei, a democracia é importante também por causa da liberdade, mas a democracia, ela tem que ser igual para todos no início, na partida. Nós pegamos hoje gente e nós amarramos uma bola de 5 quilos de ferro na perna e o outro sem nada. Ele diz, corra sem medo. Exatamente. Nós temos que ter direitos iguais no início, gente. Ó, tem uma coisa que eu sempre insisto em falar. Eu insisto em falar uma coisa, Dani. Se existe um ponto em que todos os economistas concordam, economista da escola liberal, da escola socialista, da escola social-democrata, que é a linha de Keynes, se for isso, não constrói nação rica com pobreza. Claro que não. Pobreza não constrói riqueza. Não. Quando eu coloco, mas você quer pegar dinheiro e se distribuindo para as pessoas? Não. Quando eu tiro imposto de remédio, quando eu tiro imposto de material escolar, quando eu tiro imposto de cultura, de educação, de procedimento médico, de uma série de coisas, é uma distribuição de renda. Claro que eu chego na farmácia, pago menos pelo remédio, sobra mais no meu salário. Claro. Portanto, o governo me deu um benefício. Sim. O que eu preciso controlar é que no Brasil também tem muita coisa que às vezes a gente tem que fazer a lei pensando em quem quer burlar a lei. Exatamente. Mas enfim, nós temos que ver a farmácia repassando esse desconto. Outro dia estava o PROCON correndo, a Petrobras teve uma queda no custo da gasolina, e a Petrobras e o PROCON correndo para ver se os postos estavam repassando. Que é uma coisa que seria da lógica. Seria óbvia. Seria, opa, caiu o preço, chegou aqui, baixou. A farmácia, opa, tiraram o imposto. Era 30%, agora ó, esse remédio está 30% mais barato. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Mas só que não é assim. As coisas no Brasil elas são complexas. E eu não deixo de entender. Eu entendo também hoje o empreendedor, o empresário. Por quê? Quem movimenta a economia do país e quem gera emprego de verdade é o pequeno e médio empresário. Aí que eu fiz uma proposição. Mas não, como que você vai fazer isso? Você quer tirar todos os impostos? Eu vou tirar os impostos que eu posso. Lógico. Porque eu vou gerar imposto com outra coisa. Qual é a lógica? Vamos raciocinar assim. A economia já não vinha bem. Aí nós tivemos a pandemia. Aí complicou tudo. O pequeno e o médio se endividaram. Muito. Eu hoje quis ser delicado numa conversa à tarde, eu falei, foram pegar dinheiro em banco, foram pegar dinheiro no governo, foram pegar dinheiro tudo, e a pessoa falou, em agiota, também. que se você não paga, leva um tiro, Exato. E tal. E esse empresário hoje, ele corre o mês inteiro para pagar essa dívida que ele tem. Então ele não cresce, ele se mantém rodando. Pagando conta. Feito um cachorro correndo atrás do rabo. Ok. Então vamos estancar isso. Como? Eu tenho como fazer. Simples. Eu vou trocar dívida por emprego. Eu vou fazer uma escala e vou dizer assim, quanto que é teu imposto público? Quanto você paga da parcela da dívida por mês? Eu pago 3 mil. Opa, se eu fizer o cálculo custo trabalhista mais o cálculo salário mínimo, dá 3 mil. Então tá, então você vai gerar um emprego. Você paga 10 mil, você gera 2 empregos e tem mais um percentual que você pode deixar para o lado. O que vai acontecer? Mas o imposto. Peraí. O governo tem que, os bancos, o governo tem que receber esses impostos, essa dívida. Mas vai receber. O que gera imposto? É emprego. Quem tem emprego vai no mercado, na farmácia, vai no campo de futebol, no show, no teatro, no shopping, compra gasolina, para comprar roupa no shopping, enfim. Ou na loja, onde quer que seja. Consome. Quando eu aumento o consumo, eu aumento a arrecadação. Essa arrecadação substitui isso aqui. Óbvio que tem certas dívidas que você não consegue fazer esse acordo. Mas na grande parte dessas dívidas, você consegue fazer o acordo. Outra coisa assustadora, Dani. Falando com um amigo meu da Celepar, falei, só por curiosidade, eu que sou meio dinossauro com essas coisas aí de informática, essas coisas aí e tal. Quantos empregos tem na área de
da tecnologia da informação, da TI, que mexe com o computador, umas 30, 40, pensando que estava tirando. Ele falou, você é bobo, rapaz, 3.500 para fora. Eu falei, você é louco? Ele falou, não, tem coisas muito específicas. E nós não estamos formando gente jovem para isso. Na Europa, hoje, a grande preocupação é como fazer com que os pedreiros aprendam a manusear novos materiais, porque casa de tijolo em mais 10 anos não vai existir. Não vai existir mais. Até por uma questão de sustentabilidade. Sustentabilidade. Você vai construir uma casa limpa, forte, firme, que não estraga. Mínimo desperdício. Mínimo desperdício. E você vai construir ela em 40 dias, 50 dias. Rapidamente. Veja só, esse é um ponto. E nós aqui ainda estamos nessa situação. Então, ideias, projetos, existem aos montes. Nós precisamos hoje, é um choque de realidade, sabe? E uma vontade de viabilizar. E outra coisa, Mauro, que nós dois como candidatos temos feito, fazer com que as pessoas enxerguem a função de cada ator dentro da administração pública. Isso é essencial, porque não adianta a gente vir aqui como candidatos a deputados falar em gestão, porque a gente não vai fazer gestão. A gente vai fazer projeto, a gente vai fazer lei e a gente vai captar recurso. E vai discutir com as pessoas. Fiscalizar e discutir com as pessoas. Você vê, saiu sexta-feira um dado, Dani, aproveitando que você levantou essa questão, o Instituto Datafolha fez uma pesquisa que fala que 63% na média nacional ainda não haviam selecionado seus candidatos a deputado federal e estadual. E o sul do Brasil era o maior, era 68% que não tinham ainda escolhido. E é o principal que as pessoas precisam ver. Tanto é que tem uma coisa, mudou a cédula, né? Uhum. Hoje a cédula antigamente era presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado federal. Ela inverteu, agora é deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente. Por quê? Porque as pessoas iam lá, votavam no presidente, governador, no máximo no senador e iam embora. Abstenção muito grande. Eu fico pensando assim, Dani, eu me dou trabalho de ver as coisas, porque eu sou xarope mesmo. Eu vou lá, estudo as coisas, o que eu quero saber, o que eu vou debater, eu tenho que ter conhecimento. Achismo não dá. Então eu vou lá e vejo. Tem deputado federal eleito do Paraná que já está há 28 anos na Câmara Federal. Não apresentou um projeto de lei. Só que em contrapartida, a maioria das pessoas não percebe que elas estão votando em grupos de interesses. Por exemplo. E que eventualmente não são os interesses delas. Não, 90%. 90% não são. Então veja só. Existe o grupo do agronegócio, perfeito, estão lá defendendo os interesses, está tudo certo. Existe o grupo das igrejas. Já é estranho. Existe o grupo dos bancos. Porque os deputados se preocupam na hora que tiver que mexer com o banco. Com lei de banco. Daí eu vou lá votar. E existe um problema maior, que é a bancada da bala, que defende a questão. E a gente claramente percebe que é gente financiada por fábrica de revólver, de arma, de bala, de uma forma lamentável. Exato. Porque a única finalidade que uma arma tem na face da terra é matar. Eu quero defender as pessoas que precisam de governo. O rico precisa de governo? Então ele precisa de um alvará, uma guia verde, para uma construção, alguma coisa. Mas o que você está falando, meu filho? Temos perguntas? E aí, assim, ó. O grande problema está no quê? Das pessoas que não tem ninguém por elas. E aí tem muita coisa que pode ser feita. Com certeza. Que pergunta nós temos? Vamos lá. Primeiro para o Mauro. A Joseli Colasso, radialista, enviou. Mauro, fale sobre o projeto Bombeiro Mirim. E para os dois, boa noite a todos. Mauro e Dani, qual será a prioridade sendo eleito? Bombeiro Mirim, esse é um projeto que ele é fantástico, esse projeto. Por quê? Porque é um projeto de inclusão e de contraturno escolar. Você pega a criança, estudou de manhã, de tarde ela está lá meio que os pais trabalham, correm para cima, geralmente é o avô que fica, a tia que fica, e essa criança vai para a rua e essa história a gente já conhece. O Bombeiro Mirim, ele traz para dentro do corpo de bombeiro esses meninos, meninas, que têm assim um sonho
do trabalho, e é um trabalho que tem que bater palma mesmo, que é do bombeiro, né? Com certeza. É uma coisa fantástica. Outro dia eu estava vendo agora, dia 11 de setembro, um programa de televisão falando da questão lá das torres gêmeas. O treinamento que eles recebem. Os bombeiros que morreram lá, que o perderam a vida. altruísmo dessas Isso, pessoas. é um trabalho mesmo. E ela tem esse projeto para trazer para dentro da Corporação dos Bombeiros, e tem envolvidos aqui bombeiros, por exemplo, que já estão na reserva, que é o meu amigo Major lá, e outras pessoas que vêm para dentro desse processo para trazer essas crianças para dentro. Não que necessariamente depois sejam bombeiros. Exatamente. Hoje você tem que fazer um concurso para ser bombeiro, mas que vão ter uma formação de vida e que vão gerar menos dependência de outros, porque cria nelas uma possibilidade para frente. Exatamente. Você quer responder o que você vai fazer ou quer que eu já aproveite e embora? Desculpa, quem fez a pergunta sobre a prioridade foi a Edna Santana, esqueci de... Tá, Edna Santana. Edna Santana. Edna, eu vou dizer para você, lá na minha pauta, e a gente já trouxe aqui para o Mauro, a prioridade é a gente trabalhar moradia, alimento e educação. Por que a gente precisa dessa tríade? Porque se a gente tiver essa tríade, a gente economiza muito em segurança. Bastante. Veja, se uma pessoa não come bem e ela não tem condições de descansar num teto quente, se ela não tem uma casa para morar, se ela tem essa preocupação, como que essa pessoa vai ter força de trabalho para vender? Então não adianta eu vir aqui falar como candidato que eu vou gerar emprego, falar emprego. Primeiro eu tenho que criar condições para que a força de trabalho esteja adequada para que a gente possa trabalhar na geração de emprego. Como o Mauro falou, tem emprego, mas não tem mão de obra, a pessoa não alcança a educação. E um projeto que eu tenho e que a gente observou na pandemia, nessa prioridade da alimentação, é a seguinte: não adianta você dar cesta básica se a pessoa não tem gás para cozinhar. Eu angariei um monte de dinheiro na pandemia, e daí tem uma comunidade que eu trabalho com eles e falei assim: olha, eu preciso saber o que vocês precisam, porque o dinheiro está aqui. O que é cesta básica? O que a gente vai fazer? Aí a pessoa que cuida da comunidade falou assim: doutora, não adianta você mandar cesta básica para nós, não temos como cozinhar. Não tem gás. Não tem gás. A senhora manda leite, bolacha e faz um crédito numa padaria próxima aqui para a gente poder comprar pão e margarina para dar para as crianças. Por quê? Porque a gente não tem gás para cozinhar. E essas crianças, na pandemia, tudo dentro de casa, come o dia inteiro, Sim. as famílias não têm o que dar para comer. Então, a prioridade é o seguinte: tirar as pessoas da rua. Eu estive em São Paulo recentemente, Mauro, e o que me assustou, e a gente está chegando nesse ponto, são pessoas, famílias inteiras morando em barraca na rua. Eu vi isso. Para mim aquilo... a gente estava passando perto do terminal rodoviário de Tietê, e ali tem um campo, e as barracas organizadas, eles lotearam ali Fizeram um loteamento. E as barracas ali, e a pessoa se despedindo, trocada, saindo para trabalhar. E eu tenho uma prima que trabalha lá em Osasco, movimento um trabalho social também. Ela falou: aqui em Osasco e em São Paulo é R$600 o aluguel de um barraco. Mas veja só, aí você tocou num ponto que é fundamental. Fundamental. E eu vou aproveitar fazer a minha colocação da pergunta é Ângela, né? Da Edna, e o Cladir também de Oliveira ficou interessado nessa questão. Tá, eu digo assim: primeiramente, nós precisamos ter um consenso de que nós precisamos, de uma forma maior, mais ampla, entender a garantia de direitos. Defender os direitos que a população tem e não conhece. Não. Muitas vezes, eu não fui atrás disso porque eu não sabia. Você tem direitos, a Constituição prevê esses direitos. Quem tem mais conhecimento, conhece os seus direitos. Quem não tem, não vai atrás. Esse é um ponto. Para defender agronegócio, fabricante de arma, banco, tem deputado. Nós precisamos de deputados que defendam as pessoas. Pessoas precisam de casas. Eu estava vendo outro dia um documentário sobre São Paulo, de uma família que morava já há não sei quanto tempo debaixo de um viaduto. E ela foi arrumando um guarda-roupa, não sei o quê. Elas montaram uma casa. Uma moradia. Uma moradia. Só que não tem parede, né? É engraçado. O que acontece? A pandemia agravou
E olha como é nocivo a falta da moradia. Mas eu estou aqui na minha casa, o que você mal me encheu o saco com moradia? Rapaz, se as pessoas não tiverem casa, não tiver o que comer, não tiver o que trabalhar, elas vão roubar. Estado de necessidade. Eu vou falar como antropólogo, então. Como antropólogo. Tem 3 coisas apenas que te levam de volta ao estado do homem da caverna. O abrigo para a tua prole, para a tua família, tua mulher e teus filhos. 2, a falta de comida, a falta de água. Essas 3 coisas. Sem isso o homem não vive. O ar é de graça, está meio poluído, mas é de graça. Nós precisamos cuidar disso, que daqui a pouco não tem nem planeta. Isso, o nosso partido, a rede, bate firme. Até no nome, Rede Sustentabilidade. O que ocorre? Veja só. Então, quando você observa essas situações que as pessoas não têm casa, eu fico olhando assim, sabe, na pandemia um monte de gente perdeu a casa porque não pôde pagar. E aí a Caixa Econômica leva o imóvel para leilão. No leilão, vende por 20% do valor. Por que não chama as pessoas e diz assim, você não está pagando porque você não pode pagar a parcela? Não, então eu vou te dar uma carência de 1 ano. É bizarro. E depois começa que quem produz casa no Brasil não depende da Caixa, deveria ser apenas quem repassa o valor. Ela aprova quem pode e quem não pode, ela aprova que tipo de material que vai usar. Há 10 anos que o núcleo da Caixa que decide que tipo de material construtivo vai usar não se reúne. E agora, na sexta-feira, o governo federal mandou o orçamento para o ano que vem e cortou, Dani, 95% da verba para casa própria. São 40 milhões de reais para casa própria. 40 milhões de reais constrói um conjunto de 300 casas. Exatamente. Gente, o negócio é o seguinte. Eu sou candidato, só para responder final, justamente por causa dessa situação. Eu também. Eu também, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas e essas coisas me indignam. Mais uma pergunta aqui, Marcos Soares. Mauro, fala sobre o projeto para a saúde e para a igualdade racial. Marcão de Cambé. Aê, Marcão! Aê, Cambé! Marcão. Veja, a questão da igualdade racial, primeiro de tudo, que grande parte dessas pessoas no Brasil e no Paraná, diga-se de passagem, os negros representam aí quase 30% da nossa população, uma parcela significativa não conhece seus direitos. Hoje o Brasil é um país que se tornou intransigente na questão da lei, com a questão do preconceito, não só racial, mas religioso, a xenofobia, a questão contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, as discriminações. Aquilo que eu sempre aprendi em casa, meu pai era uma pessoa extremamente intransigente com esse tipo de coisa. Meu pai era um cara fora do tempo dele. Meu pai, se você falasse de alguma pessoa do negro, coisa assim, ele dizia assim, o que você é melhor que ele? Meu pai era radical, meu pai não tinha paciência. A minha filha é um espírito velho, porque ela já tem 9 anos e ela fala essas coisas. E ela dizia, meu pai dizia assim, meu pai era radical, não tinha paciência. O que você é melhor que ele? Então assim, meu pai era louco por futebol, e um belo dia, meu pai, o Grêmio, estava indo mal no campeonato, e daí o meu pai falou assim, por que, seu Ernesto, teu Grêmio está indo mal? Está faltando um negão para jogar. Como assim faltando um negão para jogar? Os caras estão ligados no branco, o cara joga uma bola, porra. O Pelé é branco, o Garrincha é branco, o Jairzinho é branco, meu pai fazia assim. Mas enfim, o que eu quero dizer para o Marcão com essa pergunta é assim, a organização, ela é fundamental. Com certeza. E hoje nós estamos tendo uma coisa que é importante, que é justamente a questão da organização. Os conselhos municipais da promoção da igualdade racial, do CONCEPIR. Olha que chique esse negócio aqui. Nossa Senhora, agora vai. Agora tem... Nós já ficamos 1 hora aqui, agora que nós vamos embora só 1 hora da manhã. Exato, vocês. Opa! Assunto tem. Assunto tem. O que acontece? Você percebe assim, Dani, a organização. Quando as pessoas percebem que tem organização, que tem gente envolvida, que tem gente que sabe da coisa, a pessoa, opa, ela já passa a respeito. Sim. Por quê? Se está solta a coisa, não tem nada. E é todo santo dia no Brasil, você ouve nas rádios, você vê na TV, você lê no jornal, vê na internet, que alguém chamou alguém
de negro daquilo, fez gesto de macaco em campo de futebol, fez uma série de coisas que são bobagens. Eu tenho um princípio que diz assim, me apresente uma coisa só, que é diferente entre branco, japonês, negro, árabe, cigano, indígena, o que for. A questão da peculiaridade racial, ela é por áreas do ambiente. Japonês, os asiáticos têm o olho puxado, tem uma explicação para isso. Sim. Quem nasce no nível do mar, tem a cabeça redonda por causa da pressão. Exatamente. Quem nasce em montanha tem a cabeça ovalada, justamente por causa da pressão lateral. Isso é formação. Agora, não, é uma bobagem, preconceito, acho que coisa que a gente já devia ter vencido de uma maneira grande. Agora, nessa questão, Dani, foi boa essa pergunta, sabe? Nessa questão de trocar imposto por emprego, tem cota. Tem que ter. Tem cota para negros, tem cota para inclusão de pessoas com necessidades especiais, tem cota e tem cota para mulher. E tem que ter. Porque para mim é muito difícil entender uma série de coisas. Uma mulher e um homem exercem a mesma função. Um ganha menos que o outro, por quê? Não tem que ser. Não tem. Um minuto. Ô filho, tem mais pergunta? Tem mais pergunta? No momento não. Não? Então tá. Então, olhando essa questão da discriminação, né, do racismo, do machismo, da homofobia, da LGBTQIA+, fobia, o que eu já vinha fazendo, né, o Diego está aqui com a gente, o Diego fui eu que criei desde 4, 5 anos de idade. O Diego estudava numa escola pública. Perfeito. E existia um projeto nessa escola que era a família na escola. E eu ia dar aula de direitos fundamentais para as crianças, explicar de uma maneira didática infantil o artigo 5º. Perfeito. Que as pessoas desconhecem, que se você for lá e abrir a cartilha de direitos sociais que a gente tem no 5º Constitucional, Sim. a gente sai ciente do que é ser um cidadão. E um cidadão, Mauro, é como eu ouvi você falar um dia, é qualquer cidadão. Sim. Todos somos paranaenses. Sem sombra de Todos nós, né? Mesmo nós que somos paranaenses erradicados aqui, Sim. mas a gente trabalha aqui, a gente paga os nossos impostos aqui, nós somos cidadãos paranaenses, nós estamos aqui pelo Paraná e trabalhando socialmente para isso. Sim. Porque pra gente, né, seria muito fácil, a gente não tem mais perguntas, a gente está aqui já há um tempo e a gente... tem pergunta? Tem, mas termina, a gente já... A gente indo aí para um encerramento, a gente precisa pensar o seguinte: todos nós somos cidadãos, todos nós temos necessidades e todos nós temos direitos. Se a gente se despir de alguns conceitos, preconceitos que a gente tem, de dogmas que a gente tem, e ler o que a gente tem como lei, que é a nossa Constituição Cidadã, Perfeito. dos direitos que nós possuímos, de saúde é direito de todos e dever do Estado, Estado como município, como ente da federação e como Estado federal. Pergunte, se informe. Hoje, Mauro, a gente vive um montante de informação que a gente não tem mais direito de dizer que a gente Não comete um crime contra um outro ser humano. Sim. E dizer que a gente não sabia que aquilo era uma ofensa, que aquilo era humilhante, que aquilo era... né? A gente não tem esse direito porque está em todos os lugares. Exato. Agora você imagina assim, a questão que está sendo provocada ao brasileiro, não que ele fosse apático, não que ele fosse responsável, não. O brasileiro sempre teve uma postura que mesmo na diversidade, na dificuldade, ele até fazia piada das desgraças. Sim. Mas ele ia em frente, seguia em frente. Só que hoje nós fomos incitados a tomar lado, mas o nosso lado, ele tem que ser defendido com arma, com briga, com agressão, com provocação. Isso é uma grande bobagem. Claro que é. Me fala, meu filho. Juscelie Colasso, radialista, novamente, está engajada aqui no Opa. chat. Mauro Huckenbach, sobre todos os conselhos do Estado, são participativos, sociedades civil e governamentais? Veja, deveria ser, alguns não são,
A pandemia atrapalhou bastante. Eu, quando saí da SUDES, fui para a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho como secretário, eu tirei da gaveta 2 projetos. O primeiro deles é que o Conselho Estadual das Comunidades Tradicionais e Povos Indígenas, ele precisava se separar, porque povos indígenas têm uma característica própria. Exatamente. Bem toda cultural, totalmente. Diferente, étnica, é uma série de fatores. Então nós necessitávamos de que as comunidades tradicionais tivessem seu conselho e os povos indígenas tivessem conselho deles. E já existia uma minuta, um trabalho que foi feito no passado pelo Dr. Olímpio, Dr. Olímpio, o João Arcoverde, a Ângela, outras pessoas que tinham trabalhado na elaboração desse projeto. E eu tirei da gaveta e fizemos agora, há pouco tempo atrás, uma reunião grande com todas as lideranças e caciques de todas as terras indígenas do Paraná, reunindo caiganes, guaranis, chetás, todo mundo, e lá nós debatemos a minuta. E agora está para o Rogério Carbone encaminhar, que é o novo secretário de Justiça, Família e Trabalho, que aliás vem fazendo um excelente trabalho, excelente secretário, assim, o governador Ratinho Júnior acertou na tampa da panela chamar o Carbone, porque é um cara assim, da melhor qualidade, e ele já está levando para frente essa questão. Agora, no período eleitoral não dá, eu acho que a mensagem vai para a criação das comunidades, do Conselho das Comunidades Indígenas para frente. Outra questão que nós temos que debater, e não é uma questão de princípio de fé, de religião, esse tipo de coisa, nós temos que dar encaminhamento para algumas outras situações, que é justamente a questão das religiões de matriz africana. Com certeza. Essa é uma situação que você tem que ter, porque hoje são religiões que estão sendo agredidas. Totalmente. Outro dia... Desrespeitadas, vilipendiados os terreiros. A gente na defesa dos terreiros ali. Agora você vê, jogaram um paralelepípedo em cima de um terreiro, porque ele fica abaixo do nível da rua, e como era telha de amianto e sem forro, passou a pedra e caiu no ombro da menina. Se der na cabeça, ela estava morta. Ela teve um problema, teve problema de cirurgia no... Descarregaram revólver agora há pouco tempo em outros lugares. E como eu ando muito no estado do Paraná, em todas as coisas da época do meu trabalho, você ouvia histórias de todo lado. Eu participei, quando o governador Ratinho Júnior era secretário de Desenvolvimento Urbano, e depois João Carlos Ortega, eu fui secretário-geral do Conselho Estadual das Cidades e ainda sou membro do Conselho Nacional das Cidades na questão da mobilidade urbana, da habitação, do saneamento e, enfim, dessa questão toda. E uma coisa eu vou falar para vocês. Se tem uma coisa que me orgulha do Paraná, é que aqui, nesses últimos 4 anos, independente da pandemia, os conselhos funcionaram. Os conselhos funcionaram. Isso é uma coisa importante de dizer. Agora tem conselhos que já está sendo feita as reuniões com a participação das pessoas, que não é mais por online, não é mais por vídeo, e já estão preparando as conferências estaduais. Então, nesse aspecto, o respeito à participação popular, e eu defendo os conselhos sempre. Totalmente. Gente, orçamento público. Como que as pessoas não vão discutir o orçamento público? É a maior barreira que eu conheço. Por quê? Contra a corrupção. O conselho. Total. Você não corrompe um conselho inteiro. Não. Então, o que ocorre? O conselho, ele é a vacina contra a corrupção. Ele está ali. Opa, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Opa, como existem é que é isso? os controles. Controle social, gente. Exatamente. Quando você não tem o que esconder, Dani, você tem a mostrar. Transparência. Transparência está aqui, ó, o que eu estou fazendo está aqui. E a melhor coisa para um gestor, administre com a comunidade. Aquele ditado que eu sempre digo. Um rei que administra para as pessoas é importante, mas um rei que administra com as pessoas é fundamental. Então, quando erramos juntos. Acertamos juntos. É porque, pegando esse aí que você falou, porque quem sabe a necessidade deles é eles, né? Exatamente. A pessoa que vai... É aquele negócio. Você pode olhar sistemas pequenos. Sim. Se você tem um condomínio, por exemplo, que ele tem só o síndico e ele não tem um conselho fiscal, ele vai ter problema.
Porque todas as decisões dele, por mais descorreitas que sejam, elas são discutíveis, porque não são em grupo. Agora você percebe assim, estendendo nisso, eu sempre fiz esse trabalho de que quando fosse criado alguma coisa, alguma política pública, vamos ouvir as pessoas. Vamos lá na ponta ouvir as pessoas. Por quê? Porque às vezes as coisas são feitas dentro de sala com ar-condicionado, com um cafezinho, com água geladinha, com tudo certo, e quando chega lá na ponta, para o benefício que deve gerar, não gera, porque não conhece a realidade. Então, perdeu tempo, perdeu dinheiro e dinheiro público. Sim. Então, o que acontece? Você tem que conceber as ideias ouvindo as pessoas. A chance de dar certo é 1000% maior. E às vezes a gente que trabalha, né, por exemplo, o meu trabalho envolve muito ouvir. Né? Se você tiver o tempo despendido, às vezes, de ouvir uma pessoa 40 minutos contar a história dela, você vai construindo a tese e fica tudo muito mais fácil. Então a escuta é fundamental. E a gente está aqui, eu e o Mauro, eu entendo nós dois como pessoas de ideias muito próximas. Sim, sem dúvida. Né? Ideias muito próximas, porque a gente procura ouvir as pessoas. Então, o que eu tenho para dizer, Mauro, já a gente caminhando para a nossa finalização, perfeito, para dizer para o nosso eleitor hoje sobre o Mauro, sobre a candidatura do Mauro. O Mauro vem de um projeto e de um trabalho onde ele estava bem sucedido e confortável. E ele podia muito bem continuar nesta caminhada dele, onde ele estava bem sucedido e confortável. Mas às vezes o que as pessoas precisam entender é que pessoas como nós, o conforto não nos é suficiente. Não dá, né? A gente não consegue ficar nesse platô, porque enquanto existem pessoas, ou candidatos, ou até pessoas eleitas, deputados, pessoas no espaço poder, que conseguem estar dentro de um ambiente quente, tomando um vinho e sendo feliz numa noite de 8 graus, eu deito a minha cabeça no travesseiro, pensando assim, meu Deus, eu estou quente dentro de um apartamento com coberto e tem gente morrendo de frio na rua. É verdade. Então, isso é que diferencia. Se você ainda não se decidiu, se você ainda não olhou para um candidato, você precisa pensar no global, porque nós temos uma pirâmide. Não adianta pensar na base, aliás, na ponta dela. A gente precisa pensar na base. Porque tudo que está na base é o que constrói a sociedade. O que constrói a sociedade é a maioria. É o trabalhador, o pequeno empresário, é a sua empregada doméstica que está lá limpando o seu chão. Eu sempre falo para a Jane, que é minha amiga e trabalha comigo, eu preciso de você. E eu te dou o maior valor porque você está dentro da minha casa, segurando as minhas pontas, que eu posso estar lá na rua, fazendo as coisas. Então a gente tem que pensar nisso. Muito mais do que partido, muito mais do que ideologias. Vote nas pessoas, e pessoas que gostam de pessoas, porque é isso que faz política pública de qualidade. Gente que gosta de gente. O Brasil precisa mudar, e nós estamos num momento histórico no Brasil, que um ciclo político está se concluindo. Com isso, o que acontece? Nós temos mais perguntas? Temos. Vamos encerrar com as 3 últimas aqui? Perfeito. Né, que já está acabando o tempo. Bruno Rafael Custódio. Qual o plano para Rolândia e região dos candidatos aí? Veja, nós temos candidato, inclusive, lá em Rolândia, próprio candidato do partido, lá que é o Bruno. E que é da Rede de Sustentabilidade, um menino bem ativo, enfim. Muito. O da barbearia? Isso. Bruno da barbearia. Bruno Barbeiro. Rolândia. Bruno Barbeiro de Rolândia, ele é um membro muito ativo, inclusive, da Renovação Carismática Católica, e ele tem um projeto grande. Nós não temos, eu particularmente, eu não penso num projeto exclusivo para uma cidade. Eu penso num projeto que beneficie a todos os paranaenses. Talvez uma região mais, uma região menos, mas obviamente, aonde nós temos companheiros
como por exemplo o Bruno, Rolândia e outros companheiros naquela região que são do partido, nós vamos também prestigiar, isso é indiscutível. Agora, o grande projeto que a gente tem que pensar é que quando a gente consegue casa, obviamente, Rolândia estiver precisando de casa, nós vamos correr atrás. E assim, é uma região moveleira, porque sim, já morei Rolândia, Arapongas, né? Apucarana tem as indústrias de têxtil lá. Sim. Então a gente precisa pensar que povo morando bem, povo comendo bem, povo estudando, fomenta a economia, vai precisar de imóveis, vai ter emprego. Aliás, para quem fala que não conhece como funciona o MST, que acha que é tudo vagabundo que invade terra, precisava ir lá para ver. Um dos maiores laticínios do Paraná é do MST, que fica em Arapongas. Gera, eu acho que uns 400 a 500 empregos, e a maioria das frutas que vêm para os iogurtes de São Paulo, do iogurte da Vigor, iogurte das frutas que vem dali daquela região. E eu vi aquela comunidade nascendo, vivia lá naquela época, né? E assim, como eu disse que eu penso na função social das coisas, né? O meu trabalho de conclusão de curso foi a função social da propriedade privada. E o direito constitucional da habitação. Então, a gente agora você vê, eu cheguei uma vez lá, eles me deram para trazer de presente queijo, requeijão, manteiga, nata, bebida láctea, tudo que produz lá, tudo né? que eles produzem é uma assim, qualidade. Se for contar a história, eu já trabalhei no laticínio, já bem ralei, já Tem mais pergunta, filho? Vamos lá. Quem? Voltou? Opa. Deixa eu só... Me perdi aqui. Muita gente. Meu Deus. Que beleza, hein? Olha só. Eu me lembro que a Ana Torcato, ela perguntou em relação à posição dos candidatos em relação o que a agricultura pode esperar de vocês. Eu tenho. Agora vai. Agricultura, a agricultura de grande extensão, seja o agronegócio pesado, que trabalha na questão da exportação de commodities, milho, soja, a parte de proteína, frangos, suínos, aí é nota 1000, o Paraná é o maior do Brasil. Agora, eu cuido bastante dessa questão com a agricultura familiar. A comida do brasileiro, ela não vem da commodity, ela vem da agricultura familiar, o pequeno agricultor. E aí eu tenho 2 projetos que são fantásticos. O primeiro deles, eu digo fantástico porque não fui eu com a minha cabeça que eu fiz com um coletivo de pessoas discutindo isso com agrônomos, com tudo. O que acontece? Hoje, um dos grandes problemas, e que tira o jovem da agricultura familiar para vir para a cidade, tentar emprego, é porque lá a perspectiva acabou. Está o pai e a mãe, mais um outro irmão trabalhando, e um sobrou e veio embora, não tem trabalho. Aí ele vem com a mão calejada de cabo de guarda-bu da enxada, ele chega aqui, a Volvo não dá uma máquina de 10 milhões para ele trabalhar porque não tem formação. Vai dar para um menino urbano que estudou no SESC, no SENAI, que se preparou para ser torneiro, fresador, para ser o que for, ferramenteiro e tal. Com isso, na área metalúrgica eu me refiro. Agora, quando eu gero possibilidade para que esse jovem, essa menina, esse rapaz, que vieram para cá, e por não conseguir emprego, caíram na prostituição, entraram por tráfico, vão trabalhar de segurança de farmácia, vão trabalhar nesse tipo de coisa, ele tem que retornar para a propriedade dele para ajudar os pais a partir do momento que a produção aumenta. Criação de centrais regionais de distribuição, tirando o atravessador da história. Exatamente. Eu conheço um bocado. Nós fizemos um trabalho silencioso que ninguém conhece. 7.600 famílias tiveram suas propriedades regularizadas. Agora, 7.600 famílias da agricultura familiar tiveram nos últimos 4 anos suas propriedades regularizadas. Está lá escrito, para quem quiser ler, é só entrar e ver, é lei, tá? Lá os números, não estou inventando, porque eu participei disso. Nós tivemos a solução de um volume astronômico que nunca teve na história do Paraná na solução do conflito agrário. Tivemos. Capão do Cipó, Zeca Martins, Emiliano Zapata, Jangadinha, o projeto do litoral, uma série de áreas que foram regularizadas
e que o governo do Paraná botou dinheiro resolvendo a questão da fazenda brasileira, resolvendo a questão lá do Grupo Atala, no norte do Paraná, um dos maiores conflitos do Brasil. Por que eu sei? Porque eu fui presidente da Comissão Estadual de Conflitos Fundiários. Eu ajudei para arrumar a casa. Então, eu tenho um carinho assim grande pela agricultura familiar, porque eu conheço. Agora, tem coisas que eu vejo que a gente precisa incentivar. Eu estava em Barbosa Ferraz, numa propriedade onde a mulher produz um dos melhores maracujás que tem no Brasil, o Brix do maracujá, a acidez, esse tipo de coisa. Você sabe como que ela polinizava a planta? Com a mão, porque ela não tinha abelha. Ela não conseguia alugar uma caixa de abelha para poder polinizar. Então ela ia toda manhã, ela sabia onde tinha nascido a fruta nova que tinha que polinizar. Ela pegava daqui, pólen, botava na outra aqui, fazia. E ela produziu um maracujá maravilhoso. Nós fomos lá, ela plantava açafrão, um dos temperos mais caros que existe. É caríssimo. E ela planta açafrão. Cara, eu fiquei olhando aquilo lá e falei, tá, mas como é que ela planta nessa situação? Ela mexe com ouro e como é que é? Novas ideias, né? Alguém pagava uma porcaria para ela e vendia para frente. Falei, não, isso aí tem que acabar. E aí que surgiu a ideia de fazer as centrais regionais de distribuição. Como a Apucarana hoje, você tem a economia solidária de Apucarana é uma coisa maravilhosa. Eles têm um mercado da economia solidária. Então, um trabalhador, enquanto está em casa produzindo, o outro está lá vendendo para ele, para todo mundo. E na agricultura familiar, essas centrais de distribuição vão funcionar assim. É um coletivo, não tem. E o aprendizado, né, Mauro? Eu me lembro que a minha família é de uma região canavieira. Sim. Né? Ali em Pau Sul, Ourinhos, uma região canavieira. Sim. E eu lembro que na época eram várias escolas de técnicos agrícolas. Tinha Cândido Mota, tudo ali na Assis, tudo na região ali. E esse ensino técnico direcionado para o que uma região precisa, isso acabou faz muito tempo. A última, eu estudei em Venceslau Braz, né? Porque meu pai mudava muito, eu conheço o Paraná inteiro. Eu estudei e fiz o ensino médio em Venceslau Braz. Eles tiraram a técnica agrícola, que ali é uma região tomateira, e colocaram lá os técnicos em contabilidade. Eu ficava pensando, gente, vocês plantam tomate, vocês vão precisar de quantos contador para trabalhar no tomate? E eu tinha 15 anos quando eu pensava isso. Dani, você é de Palmital ali quando passa ali de Andirá e atravessa o Patrimônio Nacional Aparecida para o Rio Paranapanema? Palmital, Paraná. E Pau Sul é mais ali, é perto de Palmital, Santa Cruz do Rio Pardo. Sim. Né? A minha família é daquela região ali. É uma região de muita. Mas eu nasci em Minas. Para você ter uma ideia do quanto eu conheço, que meu pai era peão de obra. Eu sou gaúcho, nasci em Santa Rosa, fronteira do Rio Grande do Sul, região das Missões. Cheguei com 20 anos de idade no Paraná, para ficar 60 dias, estou aqui até hoje. Eu vim para cá com 40 dias. Para morar em Ampere. Ampere da minha amiga Ana e do meu amigo. Ampere. Então, assim, a gente conhece, moramos um pouquinho no interior de São Paulo, mas Paraná conhecemos, né? A última pergunta, Joel Estrada Saurowski. Svarovski. Oi? Que isso? Dani, você pode falar um pouquinho do seu projeto? Quem cuida? Quem cuida de quem cuida? O Quem Cuida de Quem Cuida, Joelma, é um projeto que nasceu do meu trabalho junto a famílias com pessoas portadoras de necessidades especiais. O Quem Cuida de Quem Cuida é um projeto que visa criar incentivos tanto para planos de saúde quanto para para pessoas que estão na vida acadêmica e que precisam, como a gente tem os núcleos de prática nas universidades, para que prestem cuidados para pessoas que são absolutamente dependentes, para que os cuidadores possam se afastar por determinados períodos, para que quem cuida possa ser cuidado também, fazer seu tratamento de saúde, ir no hospital ou de repente fazer uma viagem, porque a pessoa precisa de apoio emocional, e isso também a gente dentro do projeto tem um desenho para isso, do apoio psicológico para essa pessoa, para que ela consiga suportar essa carga, para que ela tenha um apoio de repente de fisioterapia, porque você ficar
deslocando um doente, tratamentos de saúde, porque quem cuida precisa ser cuidado. Porque eventualmente, na falta daquela pessoa, quem vai cuidar do portador de necessidade especial? Né? Esse, o Quem Cuida de Quem Cuida, é um projeto que visa, porque tudo a gente coloca, né? Porque o portador de deficiência, a pessoa com síndrome de Down, o portador de. A pessoa na condição do autismo, sim, ou a pessoa que sofreu lá um derrame. O doente está sempre em evidência. Mas a pessoa que cuida dele adoece junto e essa pessoa também precisa ser cuidada. Essa Dani, ela é power, né? Por isso que a gente está junto nessa empreitada, porque dificilmente, é bem difícil você caminhar com pessoas que não comunicam das mesmas ideias ou têm essa vibe nesse sentido de que ou na agricultura, ou na questão da necessidade especial, ou na questão da educação, onde for, você tem sempre algo a mais para fazer para poder levar justiça social. Exatamente. Também. Né? Você veja, o que eu tinha uma dificuldade gigantesca quando eu estava na faculdade? Atividade complementar. Eu tinha que fazer 400 horas de atividade complementar. Se a gente colocar um espaço do Estado para que esses formandos de fisioterapia, de psicologia, de medicina, que eles façam essas atividades complementares no atendimento ao público, fecha a conta do quem cuida de quem cuida e fecha a conta da pessoa que precisa fechar as atividades. Resolve. Uma outra situação, Dani, que eu sempre ouvi muitas pessoas, e uma das coisas que eu ouvi, já vamos encerrando aqui, né? Uma das coisas que eu ouvi e que me chamou a atenção foi um menino que tinha passado no vestibular da Federal e ele veio de Paranaguá para cá, para fazer a papelada dele, da matrícula, só que não conseguiu fazer num dia só. Ele tinha que ficar para outro dia. Muito documento tinha de ficar. Ele não tinha onde dormir, não tinha dinheiro. O que ele teve como solução? Ele foi e sentou no banco da rodoviária, ficou na rodoviária, tecladeou o dia, e daí foi correr atrás das coisas porque só tinha dinheiro para voltar para casa. E nesse aspecto me ocorreu fazer uma situação. A Casa da Educação, que é um projeto que eu tenho, que também tem a Casa do Itinerante, que são os indígenas e outras etnias que têm essa questão da itinerância, lugar para ficar. Eu tenho a Casa da Educação é para professoras, professores, estudantes do interior que vêm para cá para resolver questões, muitas vezes vêm tratar de progressão de carreira, vêm tratar de um aprendizado, um curso que vai fazer, ou alguma coisa, um congresso estudantil. Sim. E lá ele tem direito a ficar 7 dias úteis e é um hostel, entendeu? É colaborativo e um lugar para isso. Muitas vezes aparenta que eu quero ser deputado para só dar benefício. Eu vou falar uma coisa para você, com a dívida social que nós temos nesse país, nós vamos ter Vocês elejam os mentiras em nós. Nós vamos ter que dar por uns 500 anos benefícios para o povo, porque desde que tiraram o país na mão grande dos índios, quando os portugueses chegaram aqui, de lá para cá foi só para trás, né? Essa que é a verdade. Então nós temos uma dívida social absurda, grande, com os indígenas, com os negros, com várias situações e também com aquilo que nós, de um tempo para cá, viemos sucateando. Nós viemos sucateando a saúde pública, sucateando a educação, sucateando em benefício de quem? De grupos. E é contra esses grupos que eu me coloco como candidato. Eu também. E eu acho que a gente fez uma boa exposição aqui, Mauro. Acho que foi aí quase 2 horas, se a minha memória me ajuda, de uma boa conversa. Acho que a gente trouxe muita informação para o nosso eleitor, para que ele faça uma escolha consciente. Né? E você olhe para quem olha para você. Você precisa entender a sua realidade para entender quem é a pessoa que vai levar um benefício para o teu filho que está estudando na escola pública, que vai levar um benefício para você que é um trabalhador, para você que é um trabalhador rural, para você que é um trabalhador na informalidade, ou você que é um MEI, que você sabe que você não é um empresário, você é um trabalhador informal que pode emitir uma nota fiscal. A gente precisa melhorar isso. Tem que melhorar essa garantia da legislação. Para a sua vida. Até porque tem um detalhe, você falou no meio, também vou encerrando aqui, deve dizer para você o seguinte: me ocorreu agora, e eu sou assim, eu sou dislexo, eu vou pra cá, e vou andando. Só que assim,
na forma de construir moradia, de construir casa através da autogestão, a mão de obra é local. Sim. Então o MEI é contratado porque não é com uma construtora, Não. é com a comunidade. E movimenta a economia local. local. Você falou numa situação. Eu queria só pedir cuidado a você agora, olhando nos teus olhos, para uma coisa, gente. Cuidado com o voto útil. Exatamente. Ah, mas esse deputado não vai se eleger. Vota No fulano, que porque o fulano vai ter um eleger. monte de voto e você não perde seu voto. Não existe perder voto ou Não. ganhar voto. Nós temos que votar naquelas pessoas que nós acreditamos que correspondam à nossa vontade, que podem nos atender de verdade e que lá na frente a gente sabe onde encontrar. Exatamente. Porque senão as pessoas escolhem candidatos levados por aquilo que a gente chama de condutores, indutores do voto. Oh, esse fulano aqui, esse Ó, o fulano fulano aqui. tá falando, é porque deve ser bom. Deve ser bom. Vá pelo seu coração. Lembre sempre de uma coisa, escute, mas depois conclua por você, analise por você, tenha senso crítico, não deixa que os outros pensem por você. Nós temos que ser crítico, entender as coisas, assim nós vamos evoluir. Exatamente, e trazer para você aquilo que exatamente ele pode se comprometer a trazer e fazer aquilo que ele pode fazer. Por isso que está lá esmiuçado por escrito e falado na minha rede social para que serve um deputado estadual. Está lá na do Mauro também, para que serve um deputado federal. E, gente, a palavra é esta. A gente está entrando, eu e o Mauro, e esse é um compromisso, na política para servir. Exatamente. Essa é a nossa proposta. Eu podia estar quieto em casa, tranquilo. Eu também, advogando, né? Escrevendo meus livros, e fazendo Natal. Como Deus está vendo que eu estou me virando nos 30 para não deixar essa advocacia cair, segurar essa campanha. E olha, um abraço, gente. Obrigada por ter ouvido a gente, Mauro. Obrigada por ter vindo. A gente está aqui unido por vocês, gente, para servir. Um grande abraço e obrigado e até uma 2 de próxima. outubro. Tava com a saudade do microfone. Maravilha. Isso aí. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite.